Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Evangelista Ramon Ribeiro, seu professor de EBD online. Sejam todos bem-vindos na página EBD Escola dos Servos de Deus, aqui pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Se inscreva, curta a página, siga a mesma, ative o sininho das notificações no YouTube e esteja aí interligado comigo nas mídias sociais, nas redes sociais, para juntos podermos estar sempre juntos aqui, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, tá certo? Essa é a revista CPAD, estamos na lição de número 12, essa é a revista do terceiro trimestre de 2022. É a lição de número 12, de 18 de setembro de 2022. Dia Nacional da Escola Dominical. Se você não sabia, o dia 18 de setembro é um dia nacional da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Se você não sabia, fique sabendo aí, tá certo? Glória a Deus. Maravilha, né? Então, meus queridos irmãos, estamos tratando de um tema muito importante. É mais um tema atual que a revista aborda. Ela está abordando alguns temas concernentes aos diversos ataques que a igreja ela vem sofrendo por parte do inimigo. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, precisamos conhecer as técnicas, as estratégias que o inimigo ele utiliza para nos atacar. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber como nos defender, quais armas usar para sermos uma resistência de combate, tá certo? Para nos defender dos ataques que o inimigo tem desferido contra a nossa fé, contra a igreja e contra o povo de Deus. Esta lição é uma lição muito importante e eu convido você a mergulhar nesta lição de uma forma focada. Não se distraia, não perca a sua atenção. É de suma importância a sua atenção, o seu foco nesta lição. Essa lição vai enriquecer o seu conhecimento, vai preparar você para essa batalha. A nossa fé, ela está sob ataque, tá certo? E precisamos aprender a lutar, a se defender e com as armas certas. Devemos ser prudentes, tá certo? Devemos usar a inteligência e a sabedoria que Deus nos deu. E para isso, precisamos conhecer o que Deus ele requer de nós na sua palavra, tá certo? Essa é a lição de número 12. Praticamente já estamos encerrando aqui o terceiro trimestre, tá certo? É a lição de número 12 e temos mais uma lição após essa, que é a lição de número 13, a última lição desse trimestre, tá certo? O tema da nossa lição é esse aí que aparece na sua Team Live. A sutileza da espiritualidade holística. Vamos estar aí aprendendo o significado desta palavra, holística, tá certo? A revista CPAD, ela tem uma palavra-chave que vem acompanhada com cada lição, cada temática apresentada pela revista, que é a palavra sutileza, que é uma das características que o inimigo ele usa para atacar a nossa fé, para atacar o povo de Deus. Ele usa da sutileza, ele desfere ataque de forma sutil, de forma sorrateira, quase que imperceptível, tá certo? O inimigo ele é astuto, ele é sagaz para tentar destruir o povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Mas Jesus, na sua sabedoria, graça,
na sua sapiência, na sua onipresença, onipotência, vem nos instruindo por meio da sua palavra, através do Espírito Santo, e nos revelando as estratégias do inimigo e como podemos vencê-lo. Quer vencer o inimigo? Venha comigo. Vamos para mais uma leitura bíblica, mais uma lição bíblica, mais um estudo bíblico da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois desta lição. Eu convido você para orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui para receber do Senhor o conhecimento da tua palavra, receber princípios e valores, receber sabedoria, graça e conhecimento da tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, nos ensina que possamos aprender. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos tratar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Vamos ver e entender o que isso significa. Espiritualidade holística. Vamos para o texto áureo, baseado em João 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A verdade prática, ela vem nos informar que qualquer tipo de espiritualidade expressiva, expressada por qualquer pessoa que não esteja centralizada em Cristo, deve ser considerada uma espiritualidade falsa e, portanto, deve ser rejeitada. Tá certo? Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, baseada em João 14, versículo 4 ao versículo de número 6. João 14, versículo 4 diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Essa foi a leitura bíblica em classe, baseada em João 14, versículo 4 ao 6, aonde Jesus, ele, antes de se ascender aos céus, estava junto com os discípulos, e ele estava tratando ali sobre a sua partida para o Pai, a sua volta para o Pai. E os discípulos questionou Jesus, perguntando como eles saberiam para onde ele ia e como eles poderiam saber o caminho. Observe o versículo 5. Porque no versículo 4, Jesus ele diz assim: Vós mesmo sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E aí no versículo 6, o Senhor Jesus, ele responde a Tomé, dizendo: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus, ele está aqui concluindo
concluindo essa questão da espiritualidade do homem com Deus, que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Qualquer aproximação do ser humano para com Deus por outros meios é uma espiritualidade falsa, porque a espiritualidade ela envolve reconhecimento, ela envolve reverência e ela envolve adoração. Se eu reconheço, se eu valorizo uma divindade que Deus não aceita, então essa adoração, essa reverência, essa espiritualidade, ela é reprovada, ela é falsa. Então Jesus, ele aponta o caminho, dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E nenhum ser humano, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Tá certo? Vamos agora para a introdução da nossa lição. Introdução. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalistas e pluralistas e, sobretudo, espiritualistas. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as formas fluídicas que povoam o universo. E, portanto, é portanto mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Palavra-chave: espiritualidade. O que isso significa? Significa que durante esta lição, esta palavra será pronunciada quase que constantemente, ou seja, ela será pronunciada mais de uma vez. Então vamos aqui para o mapeamento introdutório, apontamento dos pontos. Primeiro, a introdução apresenta a lição, dizendo que veremos uma nova forma de espiritualidade. Qual é essa nova forma de espiritualidade? O holismo. O holismo, que é um fenômeno. O que significa isso? Que vem de holístico. O holismo vem da palavra holística, certo? E o que isso significa? Eu até fiz uma pesquisa aqui básica e eu quero mostrar para você o significado desta palavra holística, que é o tema desta lição. Holístico, adjetivo relativo ao holismo, que busca um entendimento integral dos fenômenos holistas, certo? É o que busca o entendimento integral dos fenômenos. Esse tipo de filosofia, esse tipo de
ensino passou a ganhar espaço na sociedade, ou seja, é algo que é novo na sociedade. E tudo que é novo, que é novidade, desperta a curiosidade das pessoas. E as pessoas caem de paraquedas, sem ir a fundo, sem pesquisar a raiz do significado destas novas religiões que estão surgindo e estão ganhando adeptos, seguidores em curto espaço de tempo, certo? Então a revista está dizendo que o holismo passou a ganhar espaço na sociedade. E ela é fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, como o confucismo, budismo, shintoísmo e etc. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais, certo? Os líderes mundiais têm adotado essa forma, dessa forma de religião e de espiritualidade. Tem conseguido adesão de grandes líderes mundiais. E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo, ou seja, esse tipo de espiritualidade holística, holismo, tem sido introduzidas dentro dos segmentos do cristianismo, tá certo? Tem flertado aí, como diz a lição, com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista. Pluralista. Palavra difícil, mas eu consegui pronunciar. Tá certo? Pluralistas e, sobretudo, espiritualistas. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, o centro do cristianismo é Cristo. A cruz de Cristo é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à mãe natureza, à mãe terra e a todas as formas fluídicas que povoam o universo. E a revista conclui aqui a introdução dizendo que isso é mais uma sutileza do diabo, que faz parte dos dias finais. Vamos aqui para o primeiro tópico, o fenômeno religioso. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Primeiro ponto, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos capítulo 17, versículo 22. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o servo brama pelas correntes das águas,
assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Segundo ponto, Deus e os deuses. O que há na humanidade? Uma necessidade de possuir um objeto de adoração. É uma verdade incontestável. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, João 3, 16 e 17, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, 1 João capítulo 5, versículo 21. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Vendo a cidade tão entregue à idolatria, Atos capítulo 17, versículo 16, é justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Sinopse 1. O resumo desse primeiro tópico. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. Mapeamento e apontamento desse primeiro tópico. Primeiro tópico, o fenômeno religioso. Primeiro ponto, a busca do sagrado. Esse primeiro ponto vem nos informar que Jesus ele sabia das necessidades mais profundas do ser humano. E por isso disse ser ele o caminho, a verdade e a vida que leva o homem até Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor, ele via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Todo ser humano, ele sente essa necessidade, ele sente esse vazio que é a falta de Deus. A falta de Deus dentro de si. O homem ele se preenche com muitas coisas, mas esse vazio, esse espaço dentro do ser humano pode ser ocupado com muitas coisas, mas o ser humano sempre vai sentir esse vazio dentro de si. Mas a partir do momento que Deus é convidado a abrigar-se nesse espaço dentro do ser humano, esse espaço é preenchido, certo? E aí então esta pessoa desfruta de uma comunhão, de uma paz, de uma alegria, de uma saúde maravilhosa em Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo estava na Grécia, em Atenas, capital da Grécia, e ele observava o comportamento dos religiosos que estava ali naquela capital. Então, Paulo percebeu esse fenômeno religioso. Ele conseguiu detectar que esse fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. E a revista relembra também sobre a questão de Davi, onde ele expressa um anseio de sua alma na busca
de Deus. E ele faz uma comparação, né, como o servo que bramava, né, grita pelas correntes das águas. O Davi, né, o Davi, ele suspira a alma dele por Deus. Você pode conferir no Salmo 42, primeiro. Segundo ponto, Deus e os deuses. Esse segundo ponto vem falar que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Primeiro, no primeiro ponto, vem falar sobre a busca incessante do sagrado, certo? A busca incessante do sagrado. Já nesse segundo ponto, vem falar sobre a necessidade de possuir um objeto de adoração. É uma verdade incontestável. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Então, com essa busca pelo sagrado e com essa necessidade que o homem sente de adorar, de adoração, de veneração a alguém, ele acaba se curvando diante dos deuses falsos, tá certo? Ele acaba adorando os ídolos. Por exemplo, o apóstolo, ele percebeu isso em Atenas. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É justamente essa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo. É aí que está o perigo, né? O inimigo acaba convencendo as pessoas a adorar a natureza, a adorar os seres celestes, os seres vivos, e por aí vai, né? Então, é justamente nessa carência, nessa necessidade que o ser humano tem pelo divino, pelo sagrado, é que o inimigo acaba enganando, certo? Enganando a humanidade. Entendeu? Então, está bem explicado aqui esse primeiro tópico. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano e na busca pelo sagrado. Segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Primeiro ponto do segundo tópico, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de se expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Assera como deuses principais. Confere 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E na Babilônia, que adorava Merodach, Jeremias, capítulo 50, versículo 2.
A lista é extensa, contudo convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Segundo ponto, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos 16:18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sinopse 2. O resumo desse segundo tópico. O antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Vamos mapear e fazer apontamentos aqui desse segundo tópico. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Primeiro ponto, o antigo paganismo. Esse primeiro ponto, aliás, desse segundo tópico, vem nos apresentar um ser humano com seus anseios na sua alma, que envolve a espiritualidade, melhor dizendo. O ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Mas aí há um perigo, porque quando ele expressa a sua espiritualidade, que não é expressada em Cristo, é uma espiritualidade falsa. Seguindo aqui, diz que essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, certo? Sem o conhecimento do Deus verdadeiro. E isso é um Deus falso que é adorado. Então, esse segundo tópico está nos apresentando que o ser humano, ele é religioso por natureza e ele tem uma necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, ela está presente em diferentes povos e culturas mundiais. É útil e válido observar que eles estão expressando essa espiritualidade, certo? Sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azera como os deuses principais. 1 Reis 18:9. Então,
essa espiritualidade que o homem, né, é religioso por natureza, essa espiritualidade que ele expressa adorando outros ídolos, é uma adoração falsa e é uma espiritualidade falsa, porque eles não possuem o conhecimento do Deus vivo que foi revelado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos conhecendo aqui as espiritualidade expressiva desses religiosos, tá certo? E aí a lição mostra alguns exemplos. No Antigo Egito, por exemplo, tinha muitos deuses, certo? Êxodo 12, versículo 12. Outro exemplo era na Babilônia, que adorava Merodach, um poste ídolo. Jeremias, capítulo 50, versículo 2. E aí, a revista diz que a lista é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes e a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Então, subentendes que a espiritualidade expressa pagã, ela continua a mesma. Ela continua a mesma, certo? Muda-se os ídolos, muda-se o nome, certo? Muda-se os ídolos, muda-se o nome, mas o culto e a adoração aos deuses são falsos. Segundo ponto, o misticismo oriental. Esse segundo ponto informa que nas 2 últimas décadas o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está presente nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive esses livros eles foram best-sellers, são livros referências aonde tiveram um alto índice de vendas, né, e de procura nas livrarias pelos leitores e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística ou ainda visão sistêmica da vida nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. E a revista conclui aqui este primeiro tópico, que esta é mais uma operação do erro, querendo enganar os incautos. E não há dúvidas que é mais um ensino de demônios. Tá certo? O antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Vamos agora para o terceiro tópico: o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro ponto: não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o indivíduo, o homem, a natureza são uma coisa só, são a mesma coisa. Portanto,
é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos destas crenças, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita o universo, uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Colossenses capítulo 2, verso 8 e 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Segundo ponto, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, João 14,6 e João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, 2 Coríntios 13, versículo 8, para eles não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Sinopse 3. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Mapeamento e apontamento desse terceiro tópico. O terceiro tópico vem falar sobre o fundamento da espiritualidade holística. E o primeiro fundamento que eles pregam é que não há um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. O homem e a natureza são uma coisa só. É isso que eles afirmam, certo? Que não há um Deus pessoal. Eles dizem e afirmam que tudo é Deus. Tudo no universo, certo? Tudo que existe estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, esse terceiro tópico enquadra essa questão como uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal. Energia essa que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, ou Shimã, ou Xamã, são nomes diferentes. São nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica do universo. É o que eles costumam chamar. A força cósmica que habita o universo.
uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Segundo ponto, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, eles dizem que existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Cada quem tem a sua verdade. E a revista diz, o ponto de vista da revista, diz que cada um tem o seu ponto de vista. E também, com essa situação, não tem como dizer que alguém está certo ou errado, porque cada um tem a sua verdade, tem a sua versão. E a expressão de Jesus Cristo como eu sou o caminho, a verdade, e conhecereis a verdade, para os adeptos e os seguidores dessa religião, essa espiritualidade não é considerada verdadeira. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão a favor pela verdade, não faz sentido para essas pessoas. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas para se expressar a espiritualidade. Pensamentos aí dessas pessoas que estão seguindo essa nova onda, que estão seguindo e aderindo a essa nova forma de se expressar espiritualmente, né? São uma espiritualidade falsa. Quarto tópico: a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro ponto: o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal: esquecer o problema central do homem. O pecado acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades, o holismo e, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Segundo ponto: um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Então, não há um salvador pessoal, não há um Deus. E eles afirmam que o homem é seu próprio Deus. O homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um Salvador. 1 Timóteo 4,10. Cristo é descartado. Atos 4,12. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10:20, que pensa ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sente-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Sinopse 4. A realidade do pecado
e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Mapeamento e apontamento do quarto tópico. O quarto tópico vem tratar da espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro ponto, o problema do pecado. Esse quarto tópico trata da raiz do holismo, um erro grave que ele comete, um erro grasso e fatal. Eles esquecem do problema do homem. O problema central do homem se chama o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada. Eles acreditam que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Os seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, como está lá em Hebreus 3:13. E por intermédio do engano do pecado, e por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, é que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Então, está bem explicado e bem entendido aí que o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. E muitos têm aderido a essa nova forma de se expressar espiritualmente, certo? Agora, mapeando o segundo ponto, um Salvador pessoal. O segundo ponto vem tratar e mostrar que nesta religião, o holismo, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal nessa forma de espiritualidade holística. Não há Deus, certo? E também não há um Salvador pessoal. E que o homem é o seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um Salvador. Cristo, ele é descartado. E ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10:20, que pensa ser forças cósmicas, mas que são entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Então, a revista conclui esse quarto tópico, que Jesus Cristo, ele é descartado pelos adeptos dessa nova espiritualidade. Jesus é descartado. Não há necessidade de ter o Salvador. Então eles ignoram a existência do pecado e também as consequências com a punição eterna. Eles não veem a necessidade de um Salvador pessoal. Então Cristo não tem nenhum sentido, nenhuma valia para essas pessoas. E eles fazem contatos, com espíritos enganadores, que são demônios, e que eles pensam ser forças cósmicas,
entidades espirituais impessoais. Eles têm se confortados e se sentem confortáveis nessa modalidade religiosa. E isso é um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos 2:38. Resumo do quarto tópico. Sinopse 4. A realidade do pecado é a perspectiva de um Salvador pessoal. Mostra a fraqueza da espiritualidade holística. Vamos agora para a conclusão. Vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, como as energias cósmicas do universo. Conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte desta nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé e nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitado. Estejamos atentos para essa falsa espiritualidade que seduz os incautos e aprisiona as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Então está aí o perigo. Está aí um perigo, um alerta. Cuidado com essa forma de expressão de espiritualidade, porque é aí que o inimigo engana muitos e torna presas fáceis para ele atacar. E então o inimigo consegue vencer. O inimigo consegue superar essas pessoas e destruir as mesmas. Vamos revisar o nosso conteúdo, fazendo algumas respostas, fazendo algumas perguntas, aliás, e obtendo algumas respostas. Primeira pergunta. Segundo a lição, o que é uma necessidade humana? Resposta. A busca pelo sagrado é uma necessidade humana. A busca pelo sagrado é uma necessidade humana. Segunda pergunta. Que fenômeno está presente em todas as culturas? Que fenômeno está presente em todas as culturas? Resposta. A necessidade de possuir um objeto de adoração é um fenômeno presente em todas as culturas. Terceira pergunta. Onde é possível encontrar a presença do holismo? Onde é possível encontrar a presença do holismo? Respostas.
nas universidades, cinemas, currículo escolares e etc. Quarta pergunta: o que a espiritualidade holística diz? Resposta: tudo é Deus. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Quinta e última pergunta: qual é o erro fatal da espiritualidade holística? Resposta: o erro fatal da espiritualidade holística. Resposta: esquecer o problema central do homem. Esquecer o problema central do homem. E qual é o problema central do homem, pregador? O pecado. É aí que está o grave erro. É aí que está a falha em negar a espiritualidade central, o problema da espiritualidade central do homem, que é o pecado. Tá certo? Queridos, essa foi mais uma lição bíblica da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Um beijo no seu coração. Espero que esta lição possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual, ter trazido muita informação aí, para que você possa estar cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tá certo? Fique com Deus, se cuidem. Até a próxima aula.